Então, boa noite. Bastante gente entrando aí. Podem mandar os joias de vocês. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Rabino Dani Eshkenazi, um dos rabinos do Beit Chabad Central. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que é a mística das letras da Torá. Já temos aí, Rabino, boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, o dia aí. Manda. Tudo ótimo. Olha, eu vou te dizer que esse é um assunto que me interessa muito, porque como eu trabalho com mágica, os mágicos costumam dizer a palavra mágica abracadabra. E quando a gente olha a origem da palavra abracadabra, é um pouco controversa, né? Mas fala que vem do hebraico e é do aberá cadabar ou do aramaico. E o significado é as coisas acontecem na medida que eu falo. Então eu queria puxar aí esse assunto para a gente conversar. Qual é a mística das letras da Torá e como o poder da palavra pode transformar as coisas no judaísmo? Boa, boa, Rudi. Então, vamos lá. É, Se a gente pega a Ética dos Pais, que é um livro de 2000 anos atrás, justo no capítulo 5 que a gente estudou esse sábado, ele diz o seguinte: com 10 falas Deus criou o mundo. Quer dizer o seguinte: a própria criação do universo foi através de pronunciamentos. Se foi através de pronunciamentos, significa que Deus ele utilizou de palavras, e palavras são compostas de letras, tá certo? Então toda a criação do universo só surgiu através de palavras. Veja só, se você for pegar o primeiro versículo da própria Torá, né, que a gente vai receber daqui a pouco na festa de Shavuot, nós vamos receber a Torá novamente, esses dias são comemorados novamente, então na festa de Shavuot, que a gente vai receber logo mais, a outorga da Torá, a gente comemora o pronunciamento dos 10 mandamentos que Deus proferiu no Monte Sinai. Então a Torá inicia com o versículo Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Na verdade, isso é até o segundo foto que eu te mandei, que tem esse versículo. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Quando a gente pega o próximo cadastro, essas são as Aqui, continuações. Isso, é esse daí. vamos ver, estou me Vocês estão tampando. vendo aí. Bereshit bara Elokim, mas está aí o versículo et hashamayim ve'et haaretz. Quando você pega esse versículo e você traduz, no início Deus criou os céus e a terra. Tem um comentarista que fala uma coisa tão bonita, fala o seguinte: no início Deus criou et. Et em hebraico são os. E et são duas letrinhas. É a letra Aleph e a letra Taf, que é exatamente o próximo quadrado, a próxima figura que eu te mandei. É exatamente o que você acabou de postar, que você acabou de colocar. Aleph e Taf. Aleph é a primeira letra do alfabeto e Taf é a última letra do alfabeto. Nós temos aí, nessa lousa que você colocou, as 12 letrinhas, as 22 letras que compõem o alfabeto em hebraico. Então, já logo no Gênesis, está escrito Deus criou et. Deus criou de A a Z. Primeira coisa que Deus criou foi as letras. Porque através destas letras, Deus ele trouxe a energia que dá vitalidade e dá existência para todo ser criado. Em outras palavras, o nome que cada ser existente carrega é a fonte de energia que mantém ele existir. Veja, a gente diz isso de uma maneira clara. Como que Deus criou a luz? Vayomer Elohim Yehior. E disse Deus seja a luz. Vayior. E foi luz. O que Deus fez? Deus não fez a simples piscar de olhos ou simplesmente ele deu um estalo de dedo. Ele falou, abracadabra, também as palavras foram ditas, Deus ele falou e surgiu. Quando Deus ele falou, isso criou a existência e criou, então, o criado, vamos chamar assim. Para existir o criado, que antigamente só existia, anteriormente havia apenas ele, o criador, ele era único, e para criar, ele precisou, então, gerar letras. E através destas letras, que são 22 letras, é o canal de
toda a existência de todo ser que foi criado por ele. E a gente vê isso já logo no Gênesis. E no início, Deus criou o Aleph Tav, ele criou o alfabeto. E aí, tudo que é criado, todo ser que existe, que ele é denominado, que ele é chamado de algo, em hebraico, na língua sagrada, aquelas letras que compõem o nome do ser criado é literalmente a essência dele. Não é à toa. Por exemplo, eu não sei te explicar por que pai em português é P-A-I. Eu não sei te explicar. Mas em hebraico, eu vou poder te explicar. É Av, né? Abba é papai em hebraico. Av é pai. E por que mãe é chamado de Em, Aleph, Mem? As letras que compõem todo ser existente é a essência. É, na verdade, a luz, é a vitalidade e é todo o ser criado. Isso é uma coisa louca. Quer dizer, tem que a gente chegar à conclusão daqui, que as letras que Deus ele utilizou para criar o mundo é tão forte, tem uma energia tão grande, tão especial, é um negócio tão poderoso, que quem tem o domínio dessas letras é capaz de criar. Olha até onde chega, até onde chega. E eu queria contar para você uma passagem interessante que o Zohar ele conta, que é a origem também do nosso alfabeto. Por que o nosso alfabeto é chamado de hebraico? E por que o nosso clube é chamado hebraica? Não, por que o nosso alfabeto é chamado de hebraico? De onde vem a origem do nome do alfabeto ser chamado de hebraico? Eu tenho uma passagem que o Zohar, e aqui cabe falar, Zohar, uma obra escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor da Kabbalah, com esse livro chamado Zohar, do lado da mística judaica. Ele escreve uma passagem super interessante que vale a pena compartilhar com vocês, que é a origem desse nome hebraica. Ele traz o seguinte, que quando Deus ele criou o homem, ele deu ao homem a capacidade de enxergar a energia de cada ser, e Deus fez passar diante do primeiro homem chamado Adão, que depois a gente vai explorar por que esse foi o nome dele. Quem sabe a gente vê no nosso nesse bate-papo a gente vai explorar isso também, que é bacana de ver. E esse homem ele foi dotado de enxergar a energia de cada ser. Deus passou diante dele todos os animais e todos os seres animados da terra, e o homem denominou o nome de cada ser e ser. Simplesmente Adão tinha a capacidade de enxergar a energia que tinha dentro de cada ser e ser, olhar o espírito de cada ser e ser, então ele deu o nome exato, a configuração exata das letras que compõem, de fato, aquele ser. Quer dizer que o homem ele tinha o domínio das letras que Deus ele utilizou para criar. O que aconteceu? Adão passou isso para Noé. Entre Adão e Noé, teve 10 gerações. Noé ensinou isso para o seu filho, chamado Shem. Shem, ele era, na verdade, um dos 3 filhos de Noé. Daí veio o nome que nós chamamos semitas, porque nós somos, depois que houve o dilúvio, então a terra ressurgiu de Noé e seus 3 filhos, e nós somos descendentes do filho chamado Shem, daí veio o nome semita. De lá veio, então, o patriarca Abrão. De Noé para Abrão, teve mais 10 gerações. Esse filho de Sem, que era filho de Noé, passou o segredo destas letras, das letras sagradas que Deus utilizou para criar o mundo. Passou o segredo das letras para um sujeito que era tataraneto de Noé. Tataraneto de Noé, 4ª geração depois de Noé. Ele era chamado, o nome dele era Ever. Esse era o nome dele, Ever. E esse homem, ele viveu na época da Torre de Babel. Vocês lembram aquela história da Torre de Babel? Que os homens eles construíram uma torre, queriam ir contra o Criador do universo. Deus baixou para ver o que os homens estavam fazendo e viu que eles estavam querendo se rebelar diante de Deus. E o que Deus fez? Dispersou eles no mundo, criou as línguas, criou diversas. As línguas foram criadas, então, as 70 línguas gerais, que a gente chama 70 línguas gerais, foram criadas neste episódio. E Deus dispersou os seres humanos na Terra e pronto. E qual que era o propósito? Que história louca é essa? Homem chega para se rebelar a Deus
E qual que é o castigo? Deus mantém eles vivos, mas troca a língua? Vem o Zohar e fala uma coisa fantástica. Olha o que o Zohar diz. O Zohar fala que a verdade é que os homens daquela geração, eles estavam com esse poder. Eles estavam com esse poder ainda das letras, que tinha vazado. E eles falaram o quê? Nós vamos, sabe o quê? Nós vamos acabar com o mundo. Como que vocês vão acabar com o mundo? A gente sabe fazer as configurações de letras, a gente vai criar o nosso mundo. A gente vai refazer o nosso mundo de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa ideia. Deus viu que aqui está complicada a situação. Eles estavam com o poder realmente das letras. O que Deus fez? Eles esquecerem o alfabeto e as letras que carregavam essa energia da criação. Todo mundo esqueceu. Só um cara ficou com isso. Quem ficou com isso foi o tal de Ever. E esse Ever foi que passou para Abrão o segredo, porque ele foi o único que ficou da geração e passou para Abrão o segredo. Então, Abrão, quando ele escreveu o livro dele chamado Sefer Yetzirah, ele escreveu o primeiro livro sobre a mística das letras, do poder das letras. Por isso, o alfabeto foi chamado, atribuído o Ivrit. Ivrit é o hebraico do Ever. É a língua do Ever. É a língua Que legal. do bisneto de Noé. Daí vem o nome Ivrit. Hebraico vem porque é a língua que veio de Eber. Então, é o alfabeto de Eber. Então, é chamado de hebraico. Porque veio de Eber e por isso que nós temos esse potencial. Quer dizer, Abraão, primeiro patriarca, ele conheceu muito bem o poder dessas letras e manteve isso por tradição. Escreveu um livro básico sobre essas letras e o potencial delas. E aí a gente tem, então, uma palhinha de todo o poder da figura da letra, a energia da letra, o lado positivo e o lado negativo de cada letra, porque tudo no mundo, quando foi criado, foi dado o livre-arbítrio para a pessoa, ou você utiliza para o lado positivo, ou você utiliza para o lado negativo. Só para entender um pouquinho, desculpa que eu estou falando assim direto, mas vale a pena estender isso. Quando a gente diz qual a necessidade do número exato de letras, por que 22 letras? Você para pensar, por que 22 letras do alfabeto? Então, as 22 letras do alfabeto também tem uma razão do porquê. No alfabeto em hebraico, se você for ver, ele está dividido entre unidades, dezenas e centenas. De 1 a 9 são as unidades, e aí quando termina as unidades, começa de 10 a 90, são as dezenas, porque depois de 10, vem 10, 20, a próxima letra já é 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E quando começa a letra 100, é 100, 200, 300, 400. Até 400, dando um total de 22 letras. A primeira, o número 22, a gente vai ver já esse número 22, a gente vai guardar, a gente vai ver também de uma maneira muito bonita qual a explicação disso. 22 representa o número da criação e da transformação. Veja, se você tem, antes do 2, que é a letra Beit, que a Torá começa com a letra Beit, a segunda palavra da Torá que nós lemos no versículo Bereshit, Bará, criou. Criação vem da letra Beit. Criação é 2. Por que criação é 2? Porque antes só existia um. O Aleph mostra o nome de Deus, Elohim. Aleph é Deus. Só existe um. Hashem Echad. Echad que é um, é Deus. Um é Deus. Agora, Deus ele teve que criar. Puxa, antes existia só o Criador, agora tem o criado. O criado é o segundo, é o Beit. Então a Torá começa com a letra Beit, porque ali começou a criação. Antes só existia ele. A Torá só existe. O que é a Torá se não é a ciência divina de um comportamento, um guia? Né? Seria um guia de comportamento para o ser humano que ele criou aqui na Terra. Então, Deus ele só criou a Torá, começa com a letra B, dizendo agora começa a criação, há um segundo além dele, então começa as normas. Então, há um segundo, o Beit. Então, o Beit representa a criação. O Beit é a segunda letra das unidades. A segunda letra das dezenas é o 20. Qual que é a segunda letra das dezenas? Em hebraico é a letra Kaf. A letra Kaf em hebraico, além de ser a letra, também representa a palma da mão. Palma da mão é chamado Kaf Yad. Kaf Yad. Yad é mão, Kaf é a palma da mão. A palma da mão, se a gente for pegar, é a letra Kaf. A letra Kaf tem a figura da palma da mão. A mão do ser humano é feita de maneira tal, onde para agir e para
transformar a matéria criada. Veja, tem criação e tem transformação. Já dizia Lavoisier, no mundo nada se cria, tudo se transforma, não é? O homem não cria nada. Quem cria é Deus. E quando se diz criar, é criar do nada existente. Então, quem cria, isso é Deus. Mas o homem transforma. Então, o alfabeto é composto de 22 letras, porque através delas houve a criação, 2, e houve 20, a transformação. Então, é fantástico quando você para pensar dessa maneira, que tudo tem a sua energia, tudo tem a sua combinação, e as letras e os nomes, etc. Lá. Fora isso, o nome que a própria pessoa carrega é a essência dela. Imagina, você tem um nome, eu tenho um nome. O nosso nome é composto de letras. Essas letras têm energia. Essas energias você pode canalizar para poder atuar na tua vida. Como? De acordo com o teu livre-arbítrio. Isso depende de você. Se você vai aproveitar delas para lá ou para cá, it's up to you. Mas saber que você tem um canal, saber que você tem uma energia, que você veio com uma certa, entre aspas, um destino que teus pais te deram por conta do nome que ele te deu, isso também é uma coisa que dá para se falar horrores e tantas coisas, a gente precisa ter essa clareza. A gente precisa ter essa clareza. Também baseado, saindo por essa ideia, se a gente está falando já ainda do primeiro versículo, uma coisa bonita que tem, tem uma passagem que diz, a Torá começa com a letra B, isso é definitivo, o Bereshit para Elohim começa com a segunda letra do alfabeto. Então, consta que nossos sábios falam que a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, foi brigar com Deus. Eu queria só aproveitar antes, eu não deveria estar olhando aqui embaixo, mas eu olhei uma do nosso presidente, que ele escreveu uma coisa bonita. Ele escreveu Neshama. Neshama é alma. Eu gostei do que ele escreveu aqui, Neshama. Só depois eu volto na letra. Mas o que é Neshama? Neshama significa, em hebraico, Neshuma, Neshama é alma. É alma, tá certo? A letra Nun é uma letra que representa a queda. É que tem alguém que estivesse se ajoelhando. A letra Nun é alguém que está se ajoelhando. Então aquilo vem dos céus. Quem vem dos céus? A alma, tá certo? Veio a última letra de Neshama, a letra Rei. A letra Rei significa esse mundo, esse andar. Depois a gente pode falar por que esse andar representa a letra Rei. Mas o que está no meio? O que está no meio entre a letra Nun, a descida para esse mundo? Nun é 50, ela vem do nível 50 de sabedoria, chega até o nível 5, aqui o nível mais baixo que tem. E o que tem no meio? São as letras Shin, Mem. Shem é o teu nome. O teu nome, o Shem, o nome nosso, é o canal do que você precisa fazer aqui embaixo. Muito doido isso. Isso é Neshama. Neshama é o nível máximo da alma, que desce para a terra, que foi criado com a letra Rei. O Tratado de Menachot fala por que esse mundo foi criado com a letra Rei. E vem através do canal de Shem, através do nome. Quer dizer, se você quer saber qual que é o teu potencial, tua essência, analisa bem os nomes que compõem, as letras que compõem o seu nome. E aí você vai ver, você vai entender o que você é capaz. Tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. Isso depende realmente do teu livre-arbítrio. Mas voltando à historinha, a letra Aleph reclamou para Deus. A letra Aleph, pô, Deus, eu sou a primeira. Caramba, você está começando a Torá justo com a letra B? Que história é essa, pô? Eu sou a primeira. O cara deveria começar com a letra Aleph. Então tem algumas razões para isso, ok? Nós já vamos ver algumas razões. Primeiro, Deus falou, calma, Aleph, calma. Eu sei que você está chateado que você não é a primeira letra da Torá, mas você vai ser a primeira letra dos 10 mandamentos. Tá aí, Shavuot a gente não recebeu. Não foi quando Deus ele pronunciou os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos começam Anohi Hashem Elokecha. Anohi é com Aleph, começa. Eu sou Deus, eu sou Deus. Então começa com a letra Aleph. Então Deus acalmou a letra Aleph, tipo falando, olha, calma, você também vai sair primeiro nos 10 mandamentos, você vai sair primeiro. Mas tem mais uma razão bonita. Se você puder mostrar esse primeiro quadro de novo, que você de Bereshit bara Elohim, que é o segundo quadradinho, eu queria mostrar, não sei se vai dar para ver. Acho que não vai dar para ver por causa da tua tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consegue, mas não tem problema. Eles vão acreditar em mim. A primeira palavra Bereshit, a última letrinha é a letra T, Taf, que é a última letra do alfabeto, tá certo? A segunda palavra, que é Bará, que essa já está na lousa bem depois da tua cara, então a última letrinha é a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. E depois do nome Elohim, que é o nome de Deus, você tem a última letra, que é a letra Mem final.
Se você pega essas 3 letras, você vai encontrar Emet. Emet é verdade. Ok? Isso significa Emet. Isso significa a verdade. Toda a Torá veio mostrar a verdade para a Terra. Veio mostrar a verdade para o mundo. Então, a Torá tinha que começar com Beit. E não começar com a letra A. Deixa eu explicar para você. Agora, valor numérico. Aleph é 1, Beit é 2. Quando você começa a Torá com 2, vamos somar agora de casas de 3, ok? Então, você sabe que no judaísmo, o número que representa a verdade, tem até a prova da verdade na matemática, que é o número 9. 9 representa a verdade. Aliás, é a própria somatória da palavra emet em hebraico, que dá 9. Aleph é 1, Mem é 40, 41, Taf é 400, 441, 4 mais 9. Então, a palavra verdade em hebraico dá 9. Então, a Torá começa com 2, por quê? Quando você soma 2, 3 e 4, tá certo? O que você vai ter? Então, 2 mais 3 dá 5 mais 4, dá 9. Concorda? Então, continuo agora. 5, 6 e 7. Então, 5 mais 6 dá 11, mais 7 dá 18. 18 é 1 mais 8, 9. E assim sucessivamente. Você vai 8, 9 e 10. Vai dar 27, dá 9. 20, 30, 40, vai dar 90. Entendeu? 50, 60, 70, dá 180. 8 mais 1, 9. A Torá queria mostrar que ela é verdade, ela começa com a segunda letra, para te mostrar que você vai em sequência, sempre vai dar 9. Quando você começa com Aleph, sabe o que você vai ter? O oposto do 9, que é o 6. E o 6 representa a mentira, por um lado. Por incrível que pareça. Porque as letras que compõem a palavra mentira em hebraico, o valor numérico dá 6. Isso é louco, porque em hebraico, quando você fala mentira, é sheker. Sheker é mentira. O shin vale 300, o kuf vale 100, então você já tem 400. E depois o reish vale 200, que é a última letra, é 600, é 6. Tá certo? É o 6. Então você tem emet que dá 9 e você tem o sheker que é 6. Então vamos lá. Soma 1 mais 2 mais 3. O que vai dar? 6. Vamos continuar. 3, 4, 5. Né? Quer dizer, 4, 5, 6. 4, 5, 6 dá 15. 1 mais 5, 6. 7, 8. 7 mais 8 mais 9. Dá 24. Dá 6. É impressionante isso com a Torá. Então, vamos manter a verdade. Então vamos começar com a letra B. Essas são coisinhas pequenas que a gente vê como que o alfabeto em hebraico é tão rico, não só nas letras que compõem e também na numerologia que compõem. É um negócio assim fantástico. A própria primeira palavra da Torá, Bereshit, Barashit, Deus criou o mundo para 6 milênios. Nós acreditamos no judaísmo que no 7º milênio é o ano sabático. Quer dizer, quando chega o ano 2000, começa o 7º milênio. Então, Barashit, Deus ele criou o mundo para 6 milênios. Assim, é impressionante quando a gente pega essas letras e você vai vendo, você vai vendo. É impressionante, é uma coisa que fascina realmente. Estudar a numerologia, estudar a letra, a figura da letra, como as letras são compostas. As letras que foram escritas nos 10 mandamentos, foram as letras sagradas, as letras que são escritas na nossa Torá, que é diferente das letras que a gente aprende na escola, né? Ou a letra convencional. Aquelas letras que têm coroinhas, letras que estão escritas com pergaminho, com tinta, etc., elas carregam uma energia muito forte, mas muito forte. E quando a pessoa simplesmente observa, ela adquire essa energia. Por isso que o noivo, antes de casar, a gente pede para ele ler a Torá, para ele ser chamado a Torá, para ele visualizar letras pretas sobre pergaminho branco. Isso influencia, isso traz muita luz. Uma criança, quando faz bar mitzvah, também a gente procura que ele seja chamado para poder visualizar essas letras que criam um impacto muito grande nas nossas vidas. Pelo menos assim os sábios falam de uma maneira clara e objetiva. E é a única língua, pelo menos até hoje que eu saiba, que os nomes estão ligados com a própria essência em toda a sua existência, tanto nas letras, tanto na combinação e tanto na numerologia. Então isso aqui me deixa louco. Quando você estuda as letras e você começa a visualizar e você vê letras compostas, você começa a ver, você fala, what?
isso aqui não é humano, isso aqui não é, isso só pode ser divino. Como as coisas batem e como as coisas são, então isso aqui é fantástico, né? Então esse é o poder que a gente tem que saber, o poder que a gente tem na fala. Veja, tem um versículo que diz: Bidvar melech shilton, o rei domina com a fala. Com a fala você gera poder. Como que foi todas as influências de todos os Césares e todas as... A fala tem um poder enorme. Tá certo? E a fala é composta de letras. Então a gente tem que tem que realmente tomar muito cuidado com essas coisas. Né? E Exatamente. saber como fala, etc. Quando a gente fala também de Lachonará, né, do poder que a sua fala tem de afetar as outras pessoas, Sim. é muito, muito interessante. Eu acho que a gente poderia ficar aqui até amanhã, batendo papo, muito assunto legal. Eu já estou cheio de perguntas aqui que eu quero fazer, que eu estou recebendo. Então, primeira pergunta é se Adão e Eva deram nomes aos animais. Isso. Onde que vem os nomes dos animais? Adão está escrito que Deus fez passar para Adão todos os animais e ele deu nome para eles. Sim, está na Bíblia escrito claramente. Legal. E teve outra pergunta aqui do Olívio Guedes sobre o Sefer Atmuná. Onde que ele se encontra, origem? Veja, tem alguns livros que se perderam na história. Isso é importante saber. Livros que foram escritos... Atmuná significa imagem, ok? Então, quando você fala o livro da imagem, que ele fala sobre a imagem, sobre as figuras das letras. Tem um livro chamado Otiot de Rabi Akiva, Letras de Rabi Akiva. Tem outro livro que é chamado Sefer HaTagit, o livro das coroinhas. Normalmente eu não tenho, por exemplo, o Sefer HaTmuná, não tenho comigo esse livro. Eu não sei qual que é o paradeiro dele, entendeu? Mas vários outros livros sobre letras eu realmente tenho, e eu tenho assim estudado e passado bastante sobre esses livros, né? Se me permite, não sei se você tem mais perguntas aqui, eu queria falar sobre Adão, uma coisa linda. Por que o nome dele foi chamado Por favor. Adão? Porque, veja, o primeiro que foi chamado, então, que a Torá chama o Adão. O primeiro homem ele era chamado de Adão. Por que ele era chamado de Adão? Bom, em português não sei porque é mas em hebraico a gente sim sabe muito bem do porquê ele foi chamado Adão. Veja que curioso. Que curioso, por que o primeiro homem ele foi chamado de Adão? Isso é uma coisa assim surreal. Realmente uma coisa surreal. Então, a gente diz assim, primeiro, a palavra Adam é uma palavra composta de 3 letras. E é o shoresh, em hebraico existe a raiz da palavra, né? Então, o shoresh da palavra Adam é de uma palavra em hebraico chamado Adamá. Adamá significa terra, que ele foi criado da terra. Então, Adam é um nome que foi dado para ele porque ele saiu da Adamá, porque ele saiu da terra. Então, essa é uma das razões que ele foi chamado de Adam. Mas vamos ser mais profundo? Tá bom, isso é uma semelhança de palavras com da onde é a origem. Agora eu quero saber a composição das letras, como isso tem a ver com o próprio Adam. Então, nossos sábios falam uma coisa assim, simplesmente fantástico. Então vamos ver uma das imagens. Isso, boa. Você já colocou Adam. Então, Adam se escreve com essas 3 letras. A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, que tem um valor numérico de 1. E você tem a letra Dalet, que é a segunda letra do nome de Adão, que tem o valor numérico de 4. E você tem a letra Mem final, que é a última letra de Adão, que tem o valor numérico de 40. Tá certo? Dando um total de 45, se a gente soma, tá certo? Então, nossos sábios falam uma coisa super bacana. Tem 3 sócios no homem. Quando Deus ele criou o homem, ele criou 3 sócios. Quais são os 3 sócios do homem? Você tem Deus, obviamente, que entra com o Espírito. Beleza? Pronto. Consegui. Ficou bem aquela vez que você me mostrou. Vou recolocar aqui, então. Então agora temos... Bem, ótimo. Perfeito. Ficou muito bom. Então vocês estão vendo que a primeira letra, a letra Aleph, depois você tem a letra Dalet e a letra Mem. Dá 45. Então, vamos lá. Aleph é o 1. Quem é 1? A gente já falou que 1 é Deus, não tem outro. Então, e diz o Talmud uma coisa interessante. Tem 3 sócios do homem. Quem são 3 sócios do homem? Existe Deus, existe o pai e existe a mãe.
Deus entra com o espírito, Deus e o homem entra, o pai e a mãe, eles entram com o corpo, ok? Então nós vamos dividir essa palavra Adam da seguinte maneira: Aleph é Deus, o Aleph é Deus. Então o que sobra? Sobra as duas outras letras, que é Dam, que significa sangue em hebraico, tá certo? É a união de pai e mãe. Pai e mãe traz sangue, traz o corpo, e Deus entra com o espírito, ok? Então, agora vamos seguir. O Aleph a gente já sabe que é Deus, porque Aleph é um e é a primeira letra também do nome Elohim, tá certo? Que é o Deus, Elohim, que se chama Deus. Então, Aleph, que é Deus, nós já sabemos. Vamos ver agora onde que a gente encontra, nas outras duas letras que compõem Adão, fora o Aleph, o pai e a mãe. Vejamos no próximo quadrinho. E calma aí, deixa eu fazer um malabarismo aqui. Eu tô te deixando louco hoje, hein? Vou te desculpar. Ó, Esse daqui, vou colocar ele aqui como a gente teve esse outro. Isso, tenta colocar na tela que vai ficar bom. Ótimo. Ótimo. Ó, então vocês estão vendo que aqui onde está escrito 21, onde tem o número 21, está escrito a palavra pai em hebraico. Pai em hebraico se escreve com a letra Aleph e com a letra Beit. Tá certo? 1 e 2. Aliás, por que pai é chamado Av em hebraico? Porque antes ele era 1, agora ele teve um filho, então ele é 2. Tá certo? Veio o segundo, veio a criação dele. Tá certo? Então, por isso, pai em hebraico são as letras Aleph e Beit. Eu falei para vocês que íamos ver a razão do porquê. Por que que mãe em hebraico é 41, que é Aleph e Mem? Porque quantas semanas a mulher ela fica em gestação? 41. Ou a mulher, depois de 40 dias, ela é chamada de mãe quando ela está com o feto dentro da sua barriga. Então é 41. Por isso que mãe em hebraico são as letras Em, Aleph e Mem, que dá o total de 41. Soma pai e mãe. Quanto dá? Pai dá 3 e a mãe dá 41. 41 mais 3 dá o total de 44. 44 são as duas letras, as últimas duas letras de Adam, que é Dam em hebraico, que é sangue. Ou seja, sangue sem o Aleph, sem o espírito divino, é morto. Tá certo? É chamado uma pessoa morta em hebraico. Eu não coloquei aí nesse quadrado, mas morto em hebraico é Met. Se escreve com a letra Mem, que é 40, e com a letra Taf, que é 400, dá 440. De novo dá 44. 44 é uma pessoa morta, uma pessoa sem espírito. Tá certo? É uma pessoa, é um sangue sem vida. Então, por isso, o pai e mãe, eles entram com o Dam, tá certo? Eles entram com o conceito chamado de Dam. Agora, vamos lá, só um estágio mais para frente. Por quê? Vamos no próximo. Por que que são 44? Isso aqui é uma coisa linda, maravilhosa. Por que que 44 é pai e mãe? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente tem 23 pares de cromossomos. 22 pares são iguais do homem e da mulher, e o último par de cromossomo é aquele que define o sexo. Então, na verdade, são 23 pares, na qual 22 é igual ao do pai e da mãe. Por isso que pai e mãe dá 44, porque o pai entra com seus 22 pares, a mãe entra com seus 22 pares, e o último par representa o par que cada um tem, que no caso do feminino a gente sabe que é o XY, né, e o XX, que a gente fala, que são os pares que definem o sexo masculino e feminino, que cada um entra com um par. Meu, isso aqui é louco, isso aqui é uma coisa doida. Quer dizer, você pega Adão, é uma composição de Aleph, que é Deus, com sangue, que é pai, e mãe, que dá 44, que eles andam como isso aqui é uma coisa fantástica, isso aqui não... Meu, isso aqui é loucura, né? Você sai por aí. Agora, quem foi que deu esse nome? Quer dizer, a coisa é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Isso foi no século, estou falando no século XV, teve um cabalista da Itália, que ele chamava Avram Galanti, e ele falou 22 do pai, 22 da mãe. Ele não falou, chamou cromossomos. Cromossomos é uma coisa que a gente está estudando o quê? Agora, DNA, quantos anos faz? E isso já está impresso, já está explícito no nome de Adão que Deus ele criou. Então isso aqui é uma coisa louca. Mas vai para as perguntas aí que você tem aí, porque você nossa, não, eu acho sensacional. Eu vejo aí pelos comentários que o pessoal está adorando. Mas tem uma pergunta um pouco ligada também a esse lado do pai e mãe e do nome, que é, existe algum significado da gente dar o nome de algum familiar ao bebê? Sim. Olha, primeira coisa, quando você fala sobre nome, sobre dar nomes,
Não, eu queria deixar também bem claro aí, quem quiser ver isso de uma maneira mais ampla e mais bem explicada, de uma maneira bem extensa, sobre todo o lance dos nomes, já está nesse canal, no meu canal do YouTube, né? Quando você entra no YouTube, Rabino Esquinaz, lá tem filmes e filmes e filmes sobre exatamente sobre nomes, sobrenomes e como que se dá, quais são os costumes. Vale a pena para poder dar uma escutada nesses últimos áudios, que são as últimas aulas que eu dei recentemente, nesse ano ainda, sobre exatamente dar nomes a uma criança, de uma maneira bem extensa. Algumas horas, a gente, quer dizer, quem tiver tempo para escutar, eu vou resumir. Somente pai e mãe, eles são aqueles que podem dar o nome de uma criança. Nenhuma outra pessoa pode interferir. Quer dizer, os nossos sábios dizem o seguinte: pai e mãe, quando a criança nasce, eles são dotados de profecia para poder dar o nome daquela criança. E o nome que eles determinam, aquele nome é a missão dela, que nem a gente falou, que é o destino dela, que está no próprio Neshama, né? Que é o Kori, da palavra alma em hebraico, tem o nome Shem, que é o homem, que é o nome da pessoa. Então, só os pais têm esse direito. Agora, tem pessoas que costumam dar nomes de entes queridos que foram, como avós que já foram, principalmente os Ashkenazim, e entre os Faradim eles dão dos vivos. Então tem essa diferença que é o oposto. Os judeus Ashkenazim só dão de entes queridos que faleceram e nunca dão de um avô vivo, enquanto os Faradim, o contrário, eles procuram dar o nome, honrar o avô durante a vida. São costumes que tem. Dar nome de um ente querido que já foi e que foi gente boa, isso é importante saber também. Então, é uma maneira digna de você dar para o teu filho, porque está dando, olha, eu estou dando o nome de uma pessoa que representou algo, que foi gente, né? Então você quer trazer aquela energia para o teu filho. Então, por isso que a gente procura sempre dar nome, você vai ver nome de grandes autoridades, grandes personagens, Moshe, etc, lá, porque a gente tenta invocar dentro da nossa criança quem representou aquela, né? Isso é importante, isso aqui dentro do judaísmo, porque o nome realmente não deixa de ser o destino. Tem pessoas, por exemplo, se eu vou falar que são costumes, que não dão de jeito nenhum de parentes que morreram de uma maneira trágica, porque eles não querem atrair isso para os seus filhos. Já tem outros que dizem que não faz diferença. Todo tempo que eu não me encano com isso, eu posso dar em nome de alguém que foi assassinado, Deus nos livre, que era uma boa pessoa, que isso não vai invocar a má energia disso que ocorreu com ele. Ao contrário, entendeu? Então isso vai muito realmente do sentimento da pessoa, porque aonde você for, você tem para onde ir. E tudo isso eu falo de uma maneira bem extensa nessas aulas, para poder entrar bem de uma maneira minuciosa como é que é os costumes, como é que é aí a opinião para lá ou para cá. Então é difícil de você determinar assim num live, entendeu? Mas que existe sim, de você dar diante de alguém que já foi, principalmente que ele carregou uma boa vida, ele foi um bom exemplo, que você quer trazer essa energia para o teu filho, entendeu? Para aquele que você está dando nome. Excelente, Rabino. E quando a gente leva esse valor das palavras para números, o caminho inverso também é verdadeiro? Uma pergunta aqui do Max. Por exemplo, a gente consegue, através de um número, encontrar uma palavra que tenha esse mesmo valor? Olha, tem, mas não é convencional. Deixa eu explicar melhor, isso é importante. E aí que está a pegada. Eu acho assim, eu posso criar tudo com tudo que você quiser. Vou pegar um valor numérico, eu posso criar palavras boas e posso criar palavras terríveis com ele. Então, brincar com numerologia simplesmente porque deu o valor, porque deu é sinônimo disso, ou dá o mesmo valor, e você fala, isso tem a ver? Não, Lavdavka, isso não é correto. Nossos sábios falam o seguinte: você só pode realmente se arriscar a falar sobre essas coisas de algo que já existe, que já foi falado, que já existe por tradição, entendeu? Que é uma coisa que já é real. Ali você pode brincar, você pode falar. Agora, simplesmente ficar criando algo novo que não foi descrito, quer dizer, principalmente na numerologia, falar isso dá isso daquilo, isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu vou te falar uma coisa, tá? De verdade, é perigoso e não funcional.
Uhum. Eu trabalho aqui na Melo Alves. O que eu vejo de números, pessoas que dão na Kabbalah, de repente, vou mudar o número da minha empresa, coloca a letra A, coloca a letra B para poder dar número. Tá tudo fechado, cara. Os caras venderam todo, não adiantou. Vamos ser sinceros, não rolou. Vamos pegar aqui. Eu tenho pessoas que pegam isso e falam, eu tenho esse nome, eu quero mudar meu nome porque a numerologia não deu certo. Então, sabe, quem sabe eu vou... Come on, relaxa, meu. Você já tentou extrair toda a energia positiva, você tentou mudar você. Tenta mudar você, não o nome. Tem pessoas que procurando numerologia quando esse não é o caminho. Entendeu? O caminho é você mudar. Chegaram duas perguntas, acho que nesse caminho da gente entender a numerologia de palavras, e são palavras que acho que é importante a gente entender. Uma delas é Israel, o que a gente encontra numericamente, e outra que é mais curiosa, que é Covid ou coronavírus, se a gente já tem aí alguma discussão numérica em cima disso. Tem. Eu vou falar para você que tem. Eu tenho lido recentemente de algumas. Aí que você tem que também peneirar de quem está pegando as coisas para poder saber se aquilo é autêntico ou não. Mas eu vi uma explicação muito louca sobre o corona, né, desse nome corona, e que está ligado com a cura do corona, que esse rabino ele fez uma analogia, que o valor numérico da palavra corona em hebraico dá o total de 367. Uma pena que eu não preparei isso na lousa para poder visualizar, mas dá o total de 367. Então ele traz o seguinte, ele fala quanto é importante da pessoa ela fixar a mezuzá na porta. Veja, a mezuzá, que é aquele pergaminho que a gente afixa nos umbrais das nossas portas, então nos traz proteção. Até o Talmud conta que aquele pergaminho, certa vez, tinha um convertido, que havia escrito inclusive a tradução de toda a Torá para o aramaico, que Roma buscou ele, porque era uma ofensa para Roma ter um cara que é romano convertido para o judaísmo. Então, foi buscado, queriam buscar ele para poder levar ele para Roma. Estou encurtando a história. Então, consta que quando ele foi sair de casa, ele encostou a mão na mezuzá e começou a rir. Os guardas falaram, o que você está rindo? Ele falou que é tão diferente o meu rei do teu rei. Teu rei, quando você sai em batalha, o rei é o último a sair. Quando os inimigos chegam, ele já fugiu. Mas o nosso rei, que é o rei dos reis, ele nos acompanha na porta do lado de fora. Quantas vezes não está escrito o nome de Deus do lado de fora, na mezuzá? Então Deus nos protege do lado de fora. E aí toda aquela legião de soldados também se converteram e esqueceram do cara lá. Mas por que eu conto isso? A mezuzá, você tem um nomezinho que está escrito do lado de fora. Aquele nomezinho que está escrito do lado de fora é composto de 3 letras, que é o nome Shá, depois Dai. Shaddai são as iniciais de Shomer Daltot Israel, o guardião das portas de Israel. Então ela traz proteção. Então nós vemos uma indicação que quando uma pessoa tem um problema, Deus nos livre de saúde, que é bom que ela cheque as mezuzot, que ela verifique se as mezuzot estão escritas tudo de acordo ou não. Então por quê? Então porque tem um lance que na mezuzá, o primeiro versículo é o famoso Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quando você pega essa frase Hashem Elokeinu Hashem, essas 3 palavras do nome de Deus, você vai chegar a um certo valor numérico. E quando você soma com os valores numéricos das letras que estão escritas atrás da mezuzá, você vai chegar no valor numérico de 367, que é o valor numérico da palavra corona. Então ele diz assim, olha como Deus nos guarda. Nosso Deus que está por dentro de casa nos guarda também, porque o valor numérico das palavras que estão atrás dá o mesmo valor numérico da palavra bari, que é saúde, saudável. Imagina? Então, se você entra nisso, você vai ficar louco. Aí você fala, caramba, veja, bate. Quando você vê que bate. Entendeu? Ficou assim, quer dizer, o que ele está querendo dizer? Só a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé, obviamente, a gente tem que fazer o nosso, a gente tem que seguir as orientações dos médicos, até saber todas as sinagogas estão fechadas, a última palavra é deles, obviamente. A própria Torá exige que a gente tome conta da nossa saúde. Saúde é antes de mais nada. Na nossa Bíblia, que a gente vai receber agora em Shavuot, diz, viverás por ela, não morrerás por ela. Engraçado. Judaísmo, você pega alguém que está morrendo, você profana o Shabbat, profana o Yom Kippur, profana o que for, para salvar uma vida. Porque a vida é a prioridade, então a gente precisa escutar os médicos. Mas, juntamente com o lado do médico, da medicina, a gente precisa abastecer a nossa fé, entendeu? Com a fé. Então, saber que existe um Deus que protege, etc., isso ajuda muito. Então,
Então, esses são os pensamentos positivos que a gente tem que realmente deixar para as pessoas. Sabe, o legado que a gente tem que deixar para as pessoas, para os ouvintes, principalmente nesse período como hoje, é verdade que está acontecendo uma pandemia, mas também é verdade que a gente tem um bom Deus que nos guarda. Entendeu? Olha de uma maneira positiva, entendeu? Não fica só instigando coisa ruim, que coisa ruim vem. E está na nossa mão abrir a porta ou não. Temos que se precaver? Definitely. Com certeza devemos nos precaver de tudo que acontece, né? E da melhor maneira possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que abastecer a fé e se conectar com as coisas que realmente nos remetem uma certa proteção, uma certa fé. E, de novo, o que é o mezuzá se não são letras compostas? Com palavras, com energia, tudo isso que a gente está falando. Então, o negócio funciona. E a criação é essa. Então, a gente acredita muito nisso. Então, que traz a nossa proteção. Principalmente sabendo agora que as letras de dentro e as letras de fora, na primeira linha da palavra corona, come on, pô, dá o mesmo valor numérico, 367, é um negócio meio complexo, né? Quando a gente vê um negócio desse, realmente é uma coisa fascinante. Realmente é uma coisa fascinante. Não é. Eu já tô até assustado, vou dar uma olhada na mezuzá aqui, dar alguns beijos, deixar a coisa bem, bem caché para evitar o problema. Para ficar Rabino bonitinho. Dani Ashkenazi, E, ó, muito obrigado pela sua presença aqui na plataforma hebraica Nossa Casa. Eu acho que nada melhor do que a gente terminar o domingo e começar efetivamente aí mais uma semana isolado, mas mantendo o sócio da Hebraica junto, mantendo com essa mensagem de fé, com uma mensagem, né? A gente consegue ver o poder das palavras, o poder das letras e como a gente está envolvido nesse processo. Queria que você deixasse aí uma mensagem final. Muita gente já perguntando um monte de coisa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Já veio muita pergunta aí para a gente fazer um curso na Hebraica com você, um curso físico. Ó, nosso presidente aí, Daniel Bialski, está acompanhando, agradeceu muito, disse que você é um gênio, então quem sabe a gente em breve tem mais um curso aí. Então, suas palavras finais. eu agradeço ao presidente, porque a única coisa que eu tenho bom é que eu me chamo igual a ele. O mesmo nome, o resto eu sou uma pessoa convencional, etc. Queria só concluir dizendo com aquela pergunta que eu fiquei de dizer para você. Israel são as letras que compõem Israel, que a gente estava falando, na nossa terra Israel e do nosso povo Israel, são as letras que compõem a mesma palavra li rosh, para mim cabeça. A gente tem que estar sempre na cabeça no topo. Você vê que Israel procura estar sempre a cabeça, sendo sendo um incentivo, sempre instruindo as demais nações. Então isso compõe também a palavra Israel. Fora que a palavra Israel, se a gente pudesse escrever, mas confio em mim, dá o nome de todos os patriarcas e as matriarcas. Isso é simplesmente louco, fantástico. Por que nós chamamos de Israel? Porque a letra Yud de Israel é Yaakov. Yaakov é o Jacó, o patriarca. A letra Shin, que é a segunda letra, é Sara. A segunda letra Reish é Raquel e Rivka. A letra Alev é Avraham. E a letra Lamed é Leá. E a primeira letra também é de Yitzhak e Yaakov. Então você tem todos os patriarcas e todos os matriarcas na composição da palavra Israel. Por isso nós somos chamados o povo de Israel, porque nós somos os filhos dos matriarcas e dos patriarcas. De qualquer maneira, nós temos um legado, como a nação, o povo judeu, nós temos um legado. Primeiro, de nos manter sempre unidos e também de instruir os demais povos que estão ao nosso redor, sempre querendo e trazendo o bem e a paz. Todo o propósito do povo judeu é trazer paz no mundo. A Torá que vai ser recebida no Shavuot veio trazer paz. A Torá nos traz paz. A Torá, ela definitivamente é o nosso guia que vem trazer a paz para o povo inteiro, para o mundo inteiro. Esse é o nosso legado. Então a gente tem que estar confiante que primeiro, graças a Deus, a gente tem uma tarefa. Graças a Deus, a gente tem uma obra que emana luz. Graças a Deus, a gente tem essas orientações. E graças a Deus, a gente pode exercer isso da melhor maneira possível. O que nos falta apenas para poder chegar à conclusão de toda a obra, que é a criação do mundo, é realmente a paz entre os irmãos. É a união que a gente tem que ter tolerar um ao outro, sabe? Respeitar um ao outro. É isso que falta. É isso que nos falta. Eu acredito que esse período de pandemia tem que trazer para cada um de nós essa reflexão. Porque o mundo nunca mais vai voltar como era. Tem que ser um novo mundo. E para esse novo mundo acontecer, tinha que ter esse break.
Então a gente tem que ter a consciência de sair de uma maneira tal, desse momento de dificuldade, com uma união total, com uma força total, né? Com a união. Você sabe que não existe palavra em hebraico que não é composta de menos de 2 letras. Engraçado, porque todo o propósito é a união. O mundo foi criado para unirmos, para estarmos unidos. Todo mundo com todo mundo. Então, que a gente possa sair desse momento de dificuldade, onde cada um está agora enclausurado. Tem que saber que quando a gente vai sair, vai voltar a abraçar o outro com muito mais âmago, com muito mais afego, com muito mais amor. E aí, então, sem dúvida alguma, a gente vai chegar à conclusão desta obra e um mundo novo a gente vai desfrutar. Que isso ocorra em breve, todo mundo saudável, se Deus quiser. Amém, que assim seja. Amém. Hazak Baruch. Obrigado. Rav, muito obrigado pela sua presença. Acho que foi uma aula sensacional. O pessoal aqui comentando bastante, querendo saber mais. Quem quiser saber mais, pode entrar no seu canal do YouTube, né? Lá encontra... youtube.com Rabino Esquinazi. Lá tem tudo sobre várias letras, sobre nomes, sobre o que você quiser. Nomes de animais, tem tudo. O que você quiser está lá. Eu estou aprimorando cada vez mais. E graças ao presidente, graças ao nosso presidente do clube, eu estou ainda gravando mais e mais. Então, para poder ter mais material a pedido que ele me fez. E eu agradeço a ele por me dar essa oportunidade. Maravilha. Muito obrigado, Rabino Dani Eskenazi. Valeu. Obrigado. E você que está aí conectado com a gente, essa live vai ficar gravada, apesar dos problemas técnicos aqui. A Marisa conseguiu ajudar a gente a fazer tudo voltar perfeito. Vai estar gravada aí 24 horas no Stories. Depois ela vai para o IGTV. Continuem acompanhando toda a programação aí do Hebraica, que a gente precisa desse momento, né, para trazer paz, estar unidos. Pode ser virtualmente, mas quanto mais unidos, melhor. Um abraço aí e até uma próxima.